Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mariana Vieira. Eu sou diretora de produto para arco cirúrgico dentro da GE Healthcare. Trabalho nessa empresa há 9 anos, dos quais os últimos 5 dentro dessa área de arco cirúrgico, que é uma área que eu sou completamente apaixonada. E hoje a gente vai falar para vocês sobre um tema que está tão relevante, né, dentro do mercado, que é o Covid-19. Todos nós estamos aí passando por um momento bastante difícil com toda essa pandemia, e a gente gostaria de passar para vocês uma mensagem de como os produtos de arco em C têm papel e eles podem ajudar nesse momento de pandemia. Então, a gente queria falar bem da versatilidade dos arcos cirúrgicos, conhecendo esses desafios que hoje estão acontecendo dentro dos hospitais, né? A gente sabe que toda e qualquer demanda que hoje está acontecendo está direcionada ao combate, ao tratamento e à recuperação dos pacientes de Covid-19, e a gente está muito consciente também sobre a escassez de recursos e a necessidade de otimização do recurso dentro do hospital, e é isso que a gente quer abordar hoje com o Arco em C, né? Então, o que a gente começou a perceber assim que a pandemia se espalhou aqui no Brasil? Cresceu imensamente a necessidade de fazer o screening desses pacientes que têm suspeita do Covid-19 e uma demanda muito grande para fazer o raio-x de tórax desses pacientes, já como indicativo de diagnóstico da doença. Ao mesmo tempo que a gente viu também que, com tudo isso, os pacientes já não mais estão indo para o hospital fazer cirurgias eletivas, até porque eles não têm o leito de recuperação após a cirurgia, já que está sendo todo direcionado para o Covid-19. Então, o que a gente está percebendo? Uma completa mudança inesperada de mix de procedimentos dentro do hospital, com esse aumento, né, de procedimentos de necessidade de fazer raio-x de tórax e uma redução dos procedimentos eletivos, qualquer que seja, que a gente está falando mais de cirurgia, por essa demanda inesperada que a gente está vivendo no momento. E aí é o curioso, né? A gente começa a pensar, bom, se eu não tenho cirurgia, o meu arco em C vai ficar parado, certo? Faria sentido num momento normal, mas não. O arco em C é extremamente versátil e a gente pode sim ajudar vocês nesse momento de pandemia. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Como? Eu falei bastante do raio-x de tórax, que é algo que tem sido muito falado no mercado de radiologia. E aí a grande questão é: posso fazer um raio-x de tórax com arco em C? Ou seja, se eu pegar um equipamento que eu tenho no meu serviço, que hoje está subutilizado, porque eu não tenho os procedimentos, eu vou conseguir ver os campos pulmonares da forma como eu preciso para eventualmente descartar ou diagnosticar e suspeitar de um paciente acometido pela Covid-19? Como que eu faço isso se, para eu fazer um raio-x de tórax, eu preciso de um campo de visão? E eu tenho a segurança de que, se eu fizer isso e eu tomar a decisão de colocar um arco em C para maximizar o uso dos recursos do hospital para fazer esse raio-x de tórax, eu estou seguro de que eu tenho uma imagem diagnóstica indicativa que me faz tomar uma decisão para esse paciente? É isso que a gente quer falar hoje. Então, primeiro, os nossos equipamentos de arco em C, que a gente está falando especificamente mais do OEC Elite, que é a nossa plataforma de painel digital, a gente tem o maior campo de visão do mercado, ou seja, o FOV, né, a área anatômica que a gente consegue cobrir pelo tamanho do nosso detector é a maior do mercado. A gente trabalha com uma excelente qualidade de imagem e altíssima riqueza de detalhes para que vocês possam ver, né, as tramas pulmonares toda de maneira segura, e a gente vai mostrar umas imagens mais à frente que podem comprovar isso. E sim, em uma situação em que a gente precisa maximizar os recursos do hospital, eventualmente a gente não vai ter aquela quantidade de raio-x disponível para fazer o screening de todos os pacientes. Sim, usem o equipamento que vocês têm no hospital, porque ele vai ajudar nessa maximização do recurso.
E como é que a gente faz isso? A gente teve um caso de sucesso no México, que um cliente nosso, encontrando esse desafio de não ter equipamentos disponíveis para fazer todos os exames que eles precisavam, eles nos chamaram, a gente conversou, e nós trabalhamos com eles sobre como utilizar o Arco em C para fazer esse tipo de screening dos pacientes. Então, nós ensinamos a eles a parte mais importante, óbvio, né? A questão de posicionamento, como funciona o fluxo, né, de funcionamento de um arco em C, que é bastante diferente de um raio-x. As técnicas são todas automáticas. Você não consegue aumentar a distância, né, entre o paciente e o emissor, que é o tubo de raio-x, é uma distância fixa, mas ainda assim, com todos esses ensinamentos, a gente conseguiu obter excelente qualidade de imagem, ao ponto de um médico radiologista dizer: sim, essa é uma imagem diagnóstica, sim, esse é um equipamento que neste momento vai me ajudar, dado o volume que nós temos e a falta de recurso que a gente está vivenciando nesse momento de pandemia. E essas são as imagens que nós conseguimos com o paciente. Então, assim, a gente consegue mostrar que, primeiro, a gente desmistifica, é óbvio que vai variar, né, do tamanho do paciente, mas esse foi um paciente de peso, se não me engano, de 60, 70 quilos, é um paciente mediano, né, dentro da população, e que a gente conseguiu cobrir praticamente todo o tórax do paciente, e você consegue ver com muitíssima riqueza de detalhes a qualidade de imagem. Esse paciente é saudável, então, obviamente, o que a gente vê aí é um pulmão normal, né, afortunadamente. É um paciente saudável, mas o que importa é que a gente vê que sim, é possível ver os detalhes, é possível enxergar o que a gente precisa para tomar uma decisão imediata ali com aquele paciente. E um ponto importante é que essas técnicas são automáticas, ou seja, o operador não precisa fazer nenhum ajuste manual, não precisa aprender uma nova técnica de raio-x porque ele está usando o arco, porque usando o modo radiográfico digital do equipamento, já se obtém essas imagens, porque o equipamento calibra ele mesmo as técnicas que vão ser usadas. Bom, e aí você está num serviço que talvez o médico radiologista ou a diretoria fala: não vou usar o arco em C para fazer raio-x de tórax. Vamos encontrar outra forma de usar esse equipamento no nosso serviço, já que não está sendo empregado no mesmo volume em cirurgia, mas eu prefiro usar o raio-x para o tórax, porque eu me sinto mais confortável. Tudo bem, essa é uma opção, né, do cliente, mas aí a gente também tem outras alternativas para o arco em C, que é um apoio dentro da área de radiologia. Como? Se a gente tirar o arco em C do centro cirúrgico, a gente pode fazer um tanto de função que o raio-x também faz e que não necessariamente é para fazer o raio-x de tórax para avaliar um COVID-19. Então, por exemplo, por que não posicionar esse arco em C dentro do seu centro de, talvez, da emergência, para, por exemplo, avaliar uma fratura, avaliar coluna, avaliar outras patologias que podem chegar ao seu hospital e que vão chegar e que você precisa ser rápido, precisa do recurso e precisa naquele momento tomar uma decisão. Então aqui, por exemplo, a gente está mostrando que se você tirar o seu equipamento de ser do centro cirúrgico e levar para a área de radiologia, para a área de emergência, você sim pode fazer o diagnóstico, por exemplo, de fraturas. Por que não? É uma forma, mais uma forma de você maximizar o recurso dentro do hospital. E como eu falei, a gente tem um campo de visão muito amplo, então, aqui nessa imagem a gente pode ver, né, que consegue plenamente, através de posicionamento, ver o quadril total de um paciente. A gente consegue ver com bastante clareza que né, a longitudinal do paciente também, ou seja, tem infinitas opções, infinitas formas de aplicar esse arco em C fora do ambiente cirúrgico em tempos de redução do número de cirurgias eletivas. Queria trazer também, a gente tem
uma ferramenta muito especial nesse arco, que a gente fala de campo de visão, né? A gente tenta pensar que campo de visão, FOV, ele sempre está relacionado a ver mais. Eu quero ver mais anatomia, eu quero ver mais partes do corpo, o que é correto, claro, dependendo do procedimento, isso faz total sentido, mas a gente também tem uma ferramenta que é bem importante, que auxilia muito no diagnóstico, né? No diagnóstico e tratamento do paciente, que permite que o usuário, quando ele faça a aquisição da imagem, ele consiga fazer a ampliação da mesma em tempo real. Ou seja, eu tiro uma imagem completa, ou seja, com campo de visão completa, mas se porventura em alguma área da anatomia, eu identifiquei que eu preciso ver com maiores detalhes, eu não preciso fazer uma nova aquisição. Eu posso simplesmente fazer um zoom naquela área, sem uma nova exposição, e ver aquele detalhe da imagem que eu quero. E isso é bacana porque ele é o oposto do que a gente chama dentro do arco em C de magnificação. Porque a magnificação ela precisa estar centralizada, ou seja, a anatomia que você quer ampliar, elas tem que estar no centro da imagem. Se você não adquiriu no centro da imagem, você vai ter que fazer uma nova imagem, então, ou seja, é fluxo, é dose, e com essa ferramenta do OEC Elite, não. A partir do momento que você identificar uma área de interesse, ainda que ela não esteja centrada, ela pode estar no canto, por exemplo, superior direito, você dá o zoom nessa área e você consegue ver os detalhes. Então, por exemplo, se você está procurando uma fratura em uma anatomia maior e você encontrou o ponto, você pode dar esse zoom sem necessidade de uma nova aquisição. Então, uma melhora de fluxo, uma melhora de dose, porque evita que você tenha que fazer uma nova aquisição de imagem. Então, aqui eu só queria esse quadro, não vou passar, obviamente, por todos, mas eu queria passar como, né, assim, o que eu posso fazer com esse arco em C no meu ambiente de radiologia. Então, aqui nesse quadro tem alguns exemplos, o tipo de posicionamento que a gente indica do paciente e os tipos de procedimento ou tomadas de imagem que você pode fazer com esse arco. No fim, o uso do arco em C como backup, eu não vou dizer substituto, porque eu acho que substituto seria dizer, né, que um arco faz 100% do que faz um raio-x, mas como um backup, eu acho que ele funciona maravilhosamente bem. Então, como backup, o tema é posicionamento. E nós aqui da GE estamos totalmente à disposição, junto ao nosso time clínico, caso você tenha interesse, que os nossos especialistas clínicos trabalhem com vocês e ensinem como fazer esses posicionamentos para cada um desses procedimentos, caso vocês tenham interesse em usar dessa forma o arco em C dentro do centro de radiologia. Um outro ponto interessante, desde que a gente começou a falar mais do Covid-19, começaram a sair alguns estudos, e esse foi um cirurgião vascular que compartilhou conosco da GE, que eles começaram a perceber, na verdade foi a Sociedade Americana de Nefrologia, eles começaram a perceber que de 20% a 40% dos pacientes que estão internados na UTI com Covid-19 estão apresentando problemas renais e, consequentemente, estão precisando de fazer hemodiálise. Talvez você já tenha notado, talvez não, mas o arco em C, neste momento, também tem um papel fundamental e muito importante para fazer o implante do catéter venoso central, porque é através desse catéter venoso central que o paciente vai poder fazer essa hemodiálise, e obviamente isso é parte crucial e fundamental para o tratamento dos pacientes com Covid-19. Então, fiquem atentos a isso, porque muitas vezes esses pacientes vão precisar do implante de catéter e o arco precisa estar lá como um auxiliar para o cirurgião fazer o posicionamento e, consequentemente, ele seja tratado com a hemodiálise. Aqui só umas imagens, né, de alguns procedimentos urológicos sendo feitos. Aqui a gente não está fazendo um implante de catéter, mas é mais para mostrar como a imagem anatômica se mostra dentro, né, nessa região anatômica do paciente que receberia um tratamento desse tipo.
Por último, sobre Covid-19, a gente tem falado, essa pandemia trouxe para a gente muita reflexão sobre a forma de trabalho. E acho que sobre tudo, né? Tanto na vida pessoal, profissional, acho que todo mundo está repensando muitas coisas, mas mais do que nunca a gente está se cuidando, tanto enquanto pessoas e a gente enquanto nós profissionais de saúde também, sobre limpeza e desinfecção nossa, do ambiente e dos equipamentos. E é interessante falar isso porque eu gostaria de chamar a atenção de que isso não, a limpeza e desinfecção dos equipamentos, e aqui obviamente a gente está falando do arco cirúrgico, não é algo só para o Covid-19, a gente tem que levar isso para sempre, porque vamos voltar para o arco em C sendo usado no seu ambiente, né, o principal, que é dentro de um centro cirúrgico. O arco está ali sobre a mesa, ele está com o paciente aberto, e os fluidos sanguíneos desse paciente, por algum acidente, por qualquer razão, ele pode sair ali do ambiente da mesa, e ele pode sim cair, né, e se espalhar pelos equipamentos ao redor, e o arco em C é um deles, porque ele fica muito próximo ao paciente. Então, mais do que nunca, a gente queria relembrar aqui de que é necessário tomar todos os cuidados de, principalmente, proteger o arco com as capas protetoras. Isso é válido tanto para o intensificador ou detector de imagem, quanto para a região do tubo de raio-x, mas também usar produtos de limpeza nesse equipamento após os procedimentos, para garantir que, caso algum fluido, né, corpóreo do paciente tenha entrado em contato com o arco, que ele esteja totalmente limpo e, né, para um próximo paciente. Esse material que eu estou mostrando na tela, a gente pode compartilhar com vocês a qualquer momento, porque a gente menciona também quais são os produtos aprovados para serem usados para limpeza e desinfecção dos equipamentos. Não é qualquer um, tem que tomar cuidado também, porque senão a gente pode até estragar o equipamento, os monitores são extremamente sensíveis, então a gente pode compartilhar esse material como parte do, né, de aprendizado, não só para esse tempo de pandemia, como eu disse, sempre. Ok? Bom, agora a gente vai mudar de tema, vamos falar, tudo bem, falamos que um arco é muito mais do que um equipamento que pode ser usado dentro do centro cirúrgico, e a gente transportou esse arco para um ambiente novo, que é, por exemplo, a radiologia que a gente falou, né? A gente falou de usar em emergência, a gente falou eventualmente, né, o implante de catéter, mas esse geralmente é no centro cirúrgico. Mas agora a gente vai falar do equipamento em si, do OEC Elite. O que ele traz de, além de ser um simples arco em C, que mais ele pode ajudar o nosso serviço em versatilidade e, obviamente, no longo prazo, como que ele vai entregar para o meu serviço uma melhor solução. Então, primeiro, vamos falar sobre versatilidade. É um equipamento que cobre todos os tipos de procedimento que vocês podem imaginar, desde cirurgia geral e ortopedia complexa, então cirurgia de coluna, cirurgia de implante de marca-passo, estudos eletrofisiológicos, cardiologia, vascular, tudo que vocês imaginarem, né, dentro do ambiente cirúrgico, esse arco tem a capacidade, tem as ferramentas para fazer. Né? Então, a versatilidade clínica do equipamento é porque ele tem diversas ferramentas que te permitem fazer os procedimentos dentro dessa gama que eu mencionei. Então, como é que a gente trabalha? Primeiro e principal, qualidade de imagem. E por que a gente começa sempre falando de qualidade de imagem? Porque no fim do dia, a interface principal do arco com o usuário final, que é o cirurgião, é a imagem que ele vê. Então, assim, não adianta a gente ter qualquer equipamento de imagem se no final do dia a qualidade de imagem não é o que o nosso cirurgião espera. Então, como é que a gente entrega essa qualidade de imagem esperada pelo nosso cirurgião? Quando a gente desenvolveu esse produto, a gente se preocupou com a cadeia de imagem como um todo. E é por isso que eu vou passar por isso. A gente tem o hábito, né, principalmente quando eu converso com os clientes, de pensar que qualidade de imagem é produto de somente um fator do equipamento, o que não é verdade. Qualidade de imagem
ela é uma combinação de inúmeros fatores. Eu vou falar alguns aqui e ainda vou deixar outros de fora, porque essa é uma conversa que dá para 1 hora ou mais, e ainda varia do tipo de procedimento do paciente. Mas qualidade de imagem, falando em cadeia, como é que funciona? A gente primeiro precisa pensar na aquisição, ou seja, a forma como eu faço a aquisição dessa imagem, o dispositivo que eu escolhi para fazer a aquisição dessa imagem, importa, porque ele precisa ser extremamente eficiente para transformar aquele sinal do raio-x, né, para ele receber aquela informação e que depois vai ser enviada para ser processada e exibida no meu monitor. Quando a gente desenvolveu esse produto, a gente pensou, em primeiro lugar, qualidade de imagem é fácil se obter aumentando a dose, ou seja, entregando mais MA. A pergunta é, quero entregar qualidade de imagem ao custo do aumento de dose para né, o médico e todo o staff da sala cirúrgica e para o paciente? Não. Não faz sentido a gente entregar uma tecnologia. Então, a gente precisava encontrar um balanço que a gente entregasse uma qualidade de imagem ótima com a menor dose de radiação possível. Além disso, quando a GE foi avaliar todas as tecnologias disponíveis no mercado, encontramos alguns impasses, porque algumas tecnologias disponíveis, elas ofereciam para o médico cirurgião uma dualidade de escolha, assim, um trade-off que a gente fala, né? Um conflito de decisão, que era o seguinte: se você aumentar a sua taxa de aquisição no arco, ou seja, se você quiser gravar muitas imagens por segundo, e isso é especialmente importante em procedimentos de, por exemplo, cardiologia, que o coração bate muito rápido, ou, por exemplo, um paciente que tem uma arritmia severa grave, que o coração bate muito rápido, ou paciente pediátrico, que também tem essa informação, né, que a gente precisa ter gravada muita sequência para não perder informação, o cirurgião tinha que escolher, eu quero ver todas essas sequências de imagem, ou eu quero a minha melhor resolução possível. Porque o que acontece com algumas tecnologias de mercado? O cirurgião tem que fazer essa escolha. Ou eu não perco informação nenhuma, ou seja, esse 5S aqui de baixo do slide, né, no canto inferior esquerdo, em que você vê sequencialmente um tanto de imagem, mas você vê ela mais ou menos borrada, ou eu vou te dar, cirurgião, não vou te dar todas essas informações, eu vou cortar um pouco de informação, mas eu vou te dar mais resolução. Qual dos dois você quer? Se eu sou um cirurgião, eu vou falar, imagina, nenhum. Eu quero ver com muita nitidez, né, os vasos e artérias do meu paciente e eu não quero perder informação nenhuma. Porque qualquer segundo importa. Porque o contraste vai passar muito rápido, ou eu vou perder alguma informação que pode impactar a minha capacidade de diagnóstico e de tratamento. Então, o que a gente pensou quando foi desenvolver esse produto? Eu não quero que o meu cirurgião tenha esse conflito. Ele vai poder gravar. Ele tem 100% da informação e com a melhor qualidade de imagem. E foi pensando nisso que quando a GE desenvolveu o produto, ela desenvolveu com o detector digital do tipo CMOS. É um nome que não, né, talvez não soe tão familiar para todo mundo, mas eu estou explicando por que a gente escolheu essa tecnologia no lançamento do produto. Isso basicamente acontece porque, né, para os mais curiosos, a estrutura do CMOS cristalina organizada permite com que cada pixel desse detector possa ser lido individualmente, em nenhum momento vai ter a combinação desses pixels. E isso, no final do dia, traduz em qualidade de imagem, é o que eu quero dizer com retenção de 100% da resolução, independente da taxa de aquisição que está sendo usada pelo cirurgião. Isso é o primeiro passo para uma boa cadeia de imagem. Eu não perco informação na aquisição dessa imagem quando eu estou em alta taxa de aquisição. Bom, adquiri uma imagem, muito bem, adquiri 100% dos meus pixels, mas a interface do cirurgião não é o detector digital.
a interface do cirurgião para tomada de decisão é o monitor, ou seja, é a forma como essa imagem é exibida no monitor principal. Então, o que a gente trouxe para essa versão? Um monitor que pudesse entregar cada pixel desse detector. Então, o que a gente fez? Nós trouxemos um monitor de 4K de resolução. Por que 4K de resolução? Não é porque está na moda, não é porque é a última tecnologia, é porque é a única versão mínima compatível para garantir que tudo que eu tinha no meu detector, ele possa ser exibido sem perca nenhuma de informação nesse monitor que está sendo exibido. Então, além de trazer esse monitor, a gente trouxe também uma imagem exibida de 13,6 polegadas. Difícil imaginar o que é uma imagem de 13,6 polegadas assim, sem poder mostrar. Mas, comparado aos equipamentos anteriores de ARCO-NC, que eram os convencionais monitores de 19 polegadas, eles exibem uma imagem aproximadamente de 11,2 polegadas, ou seja, a gente exibe uma imagem realmente muito grande. Então, além de ter toda a qualidade e detalhe da aquisição que a gente falou no detector, a gente trouxe uma imagem maior para o cirurgião ver. Uma curiosidade, a gente, como já é toda vez que a gente faz uma demonstração e todas as vezes que a gente faz uma aplicação, a gente faz um formulário de avaliação dos cirurgiões sobre o que eles mais gostaram ou né, o que mais chamou a atenção no arco. E o mais impressionante é que 100% dos casos a resposta é o tamanho da imagem. Então, mais a somada qualidade que eles veem, que é o que eles esperam sempre, o que chama mais atenção do equipamento é o tamanho da imagem, porque eles conseguem ver de maneira muito mais fácil né, essa anatomia que eles precisam diagnosticar e tratar. E além disso, esse monitor ele é montado sobre um braço articulado para acomodar o campo visual do cirurgião, para que ele possa, obviamente, ter conforto durante a cirurgia. E para terminar esse tema de cadeia de imagem, que a gente chama cadeia de imagem um por um, ou seja, cada pixel que eu tenho no meu detector, ele é exibido no meu monitor sem perda de informação, eu vou ilustrar isso com um exemplo da nossa vida pessoal, que eu acho que fica mais fácil. Imagina a seguinte situação. Você contratou um pacote Ultra HD da NET, você está pagando caro por isso, porque você quer receber um sinal 4K na sua casa, de todos os canais que você quer assistir. Então, imagina que esse pacote é o detector digital. E você pagou por isso na NET. Mas tem um detalhe. A sua televisão, a televisão que você vai exibir na sua casa, ela é somente de 1K por 1K. Ou seja, você pagou por um pacote de ultra alta resolução, ou seja, um detector digital, que é uma tecnologia ainda de alto custo, só que você não consegue exibir essa qualidade de imagem esperada que você está pagando, porque o seu monitor não é compatível com o seu detector. E é por isso que a gente fez esses dois no equipamento, para você ter 100% do que você está esperando que o detector te entregue, exibido em monitor também. Então, eu queria trazer esse exemplo da vida pessoal para mostrar que a gente tem que ter compatibilidade entre aquisição né, de sinal e exibição, para a gente garantir que a gente está tendo 100% da informação sendo exibida, que é o que é a nossa interface principal. Bom, falamos de cadeia de imagem, mas a gente também tem outras ferramentas que trabalham com qualidade de imagem. E a gente trouxe uma grande novidade esse ano, que é uma ferramenta, isso na verdade é um software exclusivo nosso, que a gente trouxe, lançado há máximo 2 meses, que a gente chama de ENR, que chama Enhanced Noise Reduction. O que é o ENR? É um algoritmo super avançado da GE. Ele funciona de forma automática e que ele reduz o ruído da imagem em até 30%. Isso significa trazer mais nitidez nos procedimentos que têm presença de movimento. O equipamento é sensível o suficiente para fazer esse ajuste. Automático, então não tem qualquer fator humano que faça ele funcionar, e ele vai fazer com que as imagens exibidas no monitor elas sejam equivalentes a um equipamento de potência de 30 kW. Ou seja, realmente é trazer
com maior riqueza de detalhe e nitidez, o que o cirurgião precisa, principalmente quando se trata de procedimentos cardíacos e vasculares. Então, a gente trouxe essa ferramenta agora, que é mais um aliado da cadeia para trazer qualidade de imagem. Que mais? A gente também tem campo de visão. A gente preocupa muito com como eu posso otimizar o meu equipamento para eu evitar tomadas, né, diversas, e como eu posso ver o meu paciente de forma mais completa para a minha tomada de decisão e diagnóstico. Bom, eu já falei do tamanho do detector, né, que é o tamanho físico do detector digital, e que hoje a gente trabalha com 31 por 31 ou 21 por 21, a gente tem duas opções, mas vamos focar no 31 por 31. Esse é o maior tamanho hoje disponível no mercado, que inclusive está disponível nos equipamentos fixos, né, de angiografia. Mas campo de visão, ele não é somente o tamanho físico do detector digital. O campo de visão, ele também pode ser trabalhado de outras formas, e a gente trouxe isso para o Arco, que é através do design dele. Então, imagina que a gente tem um design de produto, que é o que vocês veem nessa foto no canto inferior direito, mostrando que o simples fato da gente ter desenhado um produto e que o tubo de raio-x e o gerador estão em compartimentos diferentes, você consegue posicionar o seu arco, né, mais abaixo na mesa, e porque o feixe de raio-x ele sai de forma divergente, você consegue, só com isso, também aumentar a sua cobertura anatômica. Simplesmente com o desenho do equipamento, a gente já consegue trazer esse aumento de campo de visão. E esse desenho de produto é uma exclusividade nossa, então ele é um tamanho físico mesmo dessa estrutura que fica debaixo do arco, que a gente chama de split block. Ele é menor quando comparado aos demais equipamentos do mercado e ele faz com que a gente entregue mais campo de visão. Mas o mais interessante é que não é só isso. Porque imagina que se tubo de raio-x e tubo de raio-x e gerador estão em compartimentos diferentes, esses dois são duas fontes geradoras de calor. Isso significa também que eu gero menos calor ali na região do tubo de raio-x. Isso significa que eu estou sobrecarregando menos o equipamento, a geração de calor ali no tubo, e, consequentemente, eu potencialmente, inclusive, estou aumentando a durabilidade do meu tubo, porque ele está sofrendo muito menos sobrecarga pela menor geração de calor também. E sem falar que o fato de eu afastar a fonte de radiação do paciente, ou seja, eu trazer ele para uma parte mais inferior da mesa, eu estou também, obviamente, reduzindo a dose, porque a gente sabe que quanto maior a distância da fonte, menor a dose de radiação também. Então, é engraçado como, né, olhando assim, a gente fez um desenho de produto se transformar em algo muito maior que isso, que afeta campo de visão, afeta gerenciamento de calor e afeta dose de raio-x também. Campo de visão, também eu falei dessa ferramenta logo no início, que vocês lembram, né? Aquela ferramenta que eu consigo fazer o zoom, ou seja, essa ferramenta chama Live Zoom, também é uma exclusividade do OEC Elite, que basicamente ele te permite fazer um zoom em até 4 vezes em tempo real na imagem. Ele é um movimento que se opõe à magnificação, porque a magnificação, toda vez que ela é feita, como eu expliquei, tem que estar centralizado e você vai sempre dobrar a dose de radiação. Com o Live Zoom, você pode aumentar o campo em até 4 vezes e você não vai ter nenhuma alteração de técnica de raio-x, ou seja, eu não altero dose. Mais um fator, eu vejo mais anatomia, eu melhoro o meu campo de visão para ver detalhe, mas, de novo, não é só esse o benefício que ele traz, ele também tem impacto na gestão de dose e gestão de calor. Lembrem que eu falei logo no início que para pensar num produto a gente precisava pensar em algo que fosse bastante interessante na gestão de dose também. Baixa dose, a gente também lançou recentemente, junto com aquela ferramenta INR, o perfil pediátrico. Então, para o seu serviço, que tem atendimento de pacientes pediátricos, agora a gente tem um perfil dedicado para paciente pediátrico. Todo o arco em C, o nosso arco em C, ele funciona super automático, ele modula, né, KV e MA, ou seja, dose, de acordo com o paciente naturalmente. Então, obviamente, a gente já modula os pacientes pediátricos mais inferior, até pela densidade da anatomia, mas agora a gente trouxe essa ferramenta adicional que é já preparar o equipamento para já reduzir em 50% o MA
para trabalhar para esse tipo de paciente pediátrico. Então, você já pode arrancar o seu procedimento, pressionando esse perfil e gozar desse benefício de redução de 50% de MA. E mais, essa redução de MA ela pode ser seguida de mais uma redução se vocês ainda combinarem com o modo baixa dose do equipamento. Então, assim, abaixo de uma ferramenta de redução de dose, a gente tem uma outra ferramenta que pode reduzir ainda mais. Então, assim, essa versatilidade de trabalho também com o perfil de paciente é bastante interessante, porque pode cobrir aí, né, todo o perfil de pacientes que chegam no serviço de vocês. Sobre fluxo de trabalho, essa é uma ferramenta bem interessante para quem já trabalhou dentro do centro cirúrgico, já viu em algum momento, pode ter visto algum cirurgião vascular ou desenhando na tela mesmo, com aquelas canetas que podem apagar, ou colocando durex, mas para fazer algumas marcações da anatomia, porque ele precisa durante a cirurgia. Então, assim, eles, como não tinha nenhum marcador no equipamento, eles usavam marcadores externos, porque aquilo era uma forma de guiar, né, onde que eu vou liberar meu stent, onde que eu não posso liberar, onde eu não quero tocar, onde eu quero passar. E agora a gente tem essa ferramenta chamada Digital Pen no equipamento, que você pode, com o dedo, você mesmo desenha a anatomia, faz essa marcação, e essa marcação fica na tela, caso você deseje fazer a fluoroscopia subsequente, e vai continuar ali até que já não faça mais sentido, e você apaga. Então, é um marcador à sua mão, né, na ponta do dedo, ou com uma caneta de iPad mesmo, você consegue fazer essa marcação da anatomia livremente, ou seja, né, com curva, sinal, escrever, o que você desejar naquele momento que seja relevante para o procedimento. Uma nova ferramenta que a gente trouxe também é o OIC Touch. O que a gente pensa dentro do centro cirúrgico? Não sei se vocês sabem, mas a gente fez um estudo para entender como é o fluxo de trabalho dentro do centro cirúrgico. E o que a gente viu foi que o desafio número um do centro cirúrgico é a quantidade de disrupção que tem no fluxo para conseguir se obter uma imagem dentro do centro cirúrgico. Aquele embate, né, entre o técnico de raio-x que está operando o arco com o médico, aquela disrupção no fluxo é o desafio número um para se obter uma boa qualidade de imagem dentro do centro cirúrgico. A gente descobriu também que 15 vezes por hora é a quantidade de vezes que um técnico de raio-x ele estava indo ao monitor principal para fazer alguma mudança de parâmetro para poder ajustar o que o cirurgião gostaria que ele fizesse. Então, o que o OIC Touch veio resolver? Ele veio resolver essa disrupção de fluxo que acontece na cirurgia e melhorando essa comunicação entre o técnico de raio-x e o cirurgião. Basicamente, todas as ferramentas que são necessárias para um bom procedimento cirúrgico, e aqui eu estou mencionando algumas nesse slide, estão disponíveis nesse OIC Touch, que é um formato tablet, que fica no carro do arco para o técnico de raio-x, e ele consegue controlar todas as ferramentas necessárias solicitadas pelo cirurgião que ele precisa para ajustar a imagem nessa interface. Então, a ideia é, essas 15 vezes que ele ia e voltava, elas não vão existir mais. Ele fica ali na estação dele, onde ele vai manusear o arco e vai manusear esse OIC Touch, que fica no arco, conduzindo a cirurgia ali dentro do seu espaço, sem ter essas idas e vindas desnecessárias que podem impactar o fluxo de trabalho da cirurgia. Então, é uma ferramenta super intuitiva. Obviamente, a interface de ser um tablet ela é bem familiar para todo mundo, então ela acaba sendo também, trazendo, né, essa coisa do mundo pessoal para o equipamento e ajuda muito na comunicação durante a cirurgia. Era isso que eu tinha para apresentar hoje. Eu queria muito agradecer a atenção de vocês. Esse é o nosso OIC Elite CFD. Eu queria deixar aqui os meus contatos, caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém tenha alguma pergunta, ou queira receber por e-mail algum material específico sobre o equipamento ou maiores detalhes de alguma das ferramentas que eu falei, estou aqui à disposição. Muito obrigada, tenham todos uma boa tarde e nos vemos em um próximo broadcast.